Meu pai veio para Santa Bárbara trabalhar na usina. Em seguida ele passou a trabalhar na Home. E ele veio para cá, uma pessoa que tinha terceiro ano primário, né? Mas um cara muito focado, né? Sabia onde queria chegar. A questão da Home aqui é tão importante quanto tantas outras que se estabeleceram na cidade, mas ela tem uma importância enorme para a cidade, desde 1930, empregando muitas famílias, né? E a gente sabe que o emprego é o gerador de tudo, inclusive para o comércio depois, né? É uma empresa que se estabeleceu na cidade, que se desenvolveu na cidade, que cresceu na cidade, e ela foi responsável muito pelo desenvolvimento do próprio comércio. O que eu vim para fazer eu não sabia. Eu sabia que eu tinha um sonho de trabalhar na Home. Aí entrei lá, fui trabalhar em máquinas. Eu sou barbarense porque escolhi Santa Bárbara de opção para morar. Eu sou mais barbarense do que quem nasceu aqui, né? Porque eu vim para cá e gostei da cidade e fiquei. Eu fiquei 3 anos e 8 meses. A Home foi a minha ideia de vir para Santa Bárbara para trabalhar. Depois saí, comprei o bar e saí. Eu fico muito orgulhosa da família fazer parte da história e do primeiro carro nacional ter sido feito aqui na cidade também. Então, eu lembro que eu chegava da escola, né, e guardava os cadernos, almoçava, naquele tempo era brincar, porque a opção que a gente tinha era o campo de futebol, era o riozinho para nadar, para pescar, né, além das brincadeiras, né, paia-paiusca, esconde-esconde, era uma infância assim que foi muito gostosa. Eu não sei se hoje as crianças têm esse privilégio, sabe, era muito bom. Se você fazer uma comparação com as crianças de hoje, com os jovens de hoje, a diferença é muito grande. Então o nosso playground, vamos dizer assim, era na rua, né? Então se brincava na rua. A liberdade de ir e vir, enquanto eu tinha muitos outros amigos, né, que assim, e primos que moravam em outras cidades, não tinha a mesma liberdade que a gente tinha. Assim, esse contato com a natureza. Eu vejo para as minhas filhas, tenho 3 meninas hoje, e eu escolhi criar elas aqui também na cidade. Eu acho que essa liberdade, o contato com esse meio todo aqui que a gente vive é muito bom. Então, depois que me formei no colégio técnico, eu fui trabalhar na Home. Na Home eu trabalhei uns 3 anos. Aí eu tive uma oportunidade de uma transferência para a Caterpillar, também fui mais um tempo. E aí teve uma crise muito grande. O país passava uma situação difícil, né? Muito desemprego. Isso nos anos 80. E eu acabei ficando desempregado. Sistema de carreiras no serviço público, racionalizar a vida. Aí eu tinha assim muito na minha mente de trabalhar por conta própria, né? Só que eu não tinha respaldo financeiro para isso. Todo projeto que você tem que ter respaldo financeiro. Quando eu comecei a vender lanche aqui, o movimento era devagar demais, né? Vixe, você viu como era antigamente? Nossa. Como que era? Não, não tinha ônibus, não tinha nada, tinha um banco só. E então era muito difícil. Nossa, tinha um ônibus que ia para lá para o meu bairro, não sei de onde tarde. Então, olha que evolução que tem agora na cidade, né? Comecei aqui na esquina de baixo aqui. Depois passei do outro lado da loja, vendi aqui perto aqui também, atrás aí do estacionamento, atrás da igreja e ultimamente aqui. Aqui vai fazer uns 6 anos que eu estou aqui. Mas aqui no centrão vai fazer 34. Quando a gente gosta de uma coisa, fica bastante tempo. Quando não gosta, fica pouco tempo. E eu comecei a trabalhar vendendo joia, vendendo relógios, né? De porta em porta. E isso foi por um tempo. Mas aí eu vi a necessidade de eu me estabelecer. Aí comecei a fabricar joia, vender relógio, consertar relógio, né? E foi bem próximo desse local aqui, né? No número 690, na época, em frente ao mercado Balan. Então devo dizer que eu conheci o Barbosa por volta do ano de 1988, aproximadamente. E nós éramos vizinhos, de loja, exatamente. O meu pai, toda a vida, ele foi comerciante aqui em Santa Bárbara, né? E ele tinha como regra de atuação, até de desempenho, de profissionalismo, vamos dizer, esse tipo de estratégia, você entendeu? Quer dizer, o vizinho, o concorrente,
Ele pode até ser um concorrente da atividade, mas ele não é concorrente pessoal. Então, da forma mais profissional possível. E a forma mais profissional possível de trabalhar é você se dar bem, principalmente com o concorrente. Porque a nossa meta de trabalho, quem que é a nossa meta principal? São os nossos clientes. São aqueles que vai dar os respaldos para as nossas atividades. Então, quando eu estava no ramo da relojaria, eu também agreguei os óculos, né? E quando eu mudei para cá, a intenção minha era continuar trabalhando com relógio e com óculos, né? Com joias, né? Mas minha esposa veio junto e ela sempre foi muito envolvida também no trabalho, sabe? Ela me ajudou muito nisso aí, né? E ela quis focar mais na parte de ótica. No primeiro momento eu vim para organizar desde armário. Então comecei lá com a limpeza, armário, gavetas, aí fui para fichário, fazer ficha das pessoas que não tinha, aí comecei a consultar SPC, e aí eu fui organizando toda essa parte burocrática, né? E a parte financeira era eu que organizava, vitrine. Então, Sérgio sempre nas vendas e eu mais na organização de todas as coisas, né? O nosso comércio, há mais de 30 anos atrás, era muito diferente do que nós temos hoje aqui. Então, a gente acreditava sim, mas não imaginávamos, né? Até porque era difícil a gente pensar em tudo que viria. A loja tinha 5 anos, quando eu vim trabalhar com ele. Mirella tinha 9 meses. E eu trazia a Mirella comigo, né? Como a Débora trazia o Augusto, ela ficava comigo. O Sérgio trouxe a ótica para a relojoaria, lá no outro prédio ainda. Ele trouxe uma pessoa que tinha uma ótica num bairro e ela estava vendendo e ele comprou dela. E trouxe essa pessoa junto. E essa pessoa tomou conta da ótica. E o Sérgio não entendia e eu também não. Eu comecei a fazer um curso de lente de contato em São Paulo, que não tinha nada a ver com aquele momento, porque eu não tinha cursos. Eu achava que aquilo ia me ajudar. E, sinceramente, aquilo me ajudou muito. Aí comecei atrás do laboratório, curso, qualquer palestra que tinha eu ia. Aí que eu vi que eu estava no lugar certo, porque eu comia aquilo. Eu adorava ir lá e ouvir cada dia uma coisa nova para mim, né? Aquela situação assim que você vai, né? Você vai assim com vontade no curso. E aí eu vinha para a ótica e eu vejo assim que a ótica é um local que você todo dia tem uma coisa nova para você aprender. Até hoje todo dia tem, né? E eu via aquilo que eu ouvia lá, eu chegava aqui na loja e eu conseguia aplicar aquilo. Nossa, para mim era muito bom. Aí eu fui para o Sul fazer um novo curso. Lá eu fiquei mais 3 anos fazendo. Eu ia aprender as coisas, eu lembro que eu aprendia e chegava em casa já e contava para a Mirella. A Mirella pegava assim no ar, na hora que eu falava. Ela entendia melhor do que eu tinha ido fazer o curso. A minha mãe ela foi introduzindo a ótica, né, dentro da relojoaria e ela foi se especializar, a gente precisava aprender, né, porque a ótica não era simplesmente pegar um óculos e vender, a gente só tinha que ler uma receita. Então minha mãe foi fazer o curso de técnica em ótica. Na época eu era pequena, não podia fazer o curso junto, mas eu ia com a minha mãe, porque eu era super apegada a ela, e eu ia com ela, então a gente brincava assim, que eu já era formada em técnica em ótica antes mesmo de poder. E aí minha mãe aprendeu nesse curso e ao mesmo tempo ela contratou uma pessoa para ajudar, para ensinar a gente. Então essa pessoa ensinava eu, minha mãe e a Débora. Eu lembro das meninas tudo pequenininhas, quando elas eram crianças, mocinhas, as meninas ainda vindo da escola. Eu lembro todas as épocas que eu ia lá, né, na ótica e elas estavam sempre chegando de escola, sempre elas estavam por ali. Bom, eu nasci dentro da relojoaria na época, né, Barbosa. E eu lembro de atender cliente, eu tinha um banquinho de madeira e eu subia em cima desse banquinho para alcançar o balcão e eu poder atender os clientes. E eu sempre gostei. E para mim não bastava eu simplesmente
falar oi pro cliente e tudo mais. Eu queria saber o que era o produto que eu estava vendendo. Então eu estudava o produto, era muito legal. Então, elas vinham trabalhar um pouquinho com a gente, né? Desde pequenininha, né? Mas elas estudavam também. E elas se prepararam bastante, né? Para chegar no resultado que está tendo hoje. Eu sei que nada foi por acaso, né? Às vezes não foi sorte, foi empenho, eles se prepararam mesmo, né? Na verdade, assim, a gente sempre trabalhou quando eu era criança. Então, assim, meu pai falava assim, pode ir no clube, mas tem que trabalhar à tarde. Então, a gente ia para a escola de manhã, trabalhava à tarde e ia para o clube depois no final do dia. Depois, quando eu tinha já uns 12 anos, mais ou menos, a minha mãe abriu mais uma loja num bairro da cidade. E aí, a Débora, nessa época, estava prestando vestibular, ela tinha parado de trabalhar. Então, aí ficava eu em uma loja, aqui do centro, e a minha mãe na outra loja. Eu com 12 anos. Aí eu ficava o dia todo na loja. Na verdade, eu gostava de trabalhar na loja, mas era um comércio da família que eu não almejava. Eu queria mesmo trabalhar em empresa. Sempre tive vontade de trabalhar em empresa, grandes empresas, inclusive. E tive a oportunidade de trabalhar, adquirir experiência. Trabalhei, inclusive, numa empresa que era uma empresa muito renomada e tudo mais. Aí elas foram trabalhar em outras coisas, trabalharam um tempo comigo, né? Depois elas terminaram a faculdade, foram fazer outras coisas e aí voltou. Então, quando elas voltaram, foi numa fase que eu fiquei doente e eu ia vender a loja, não queria mais ficar e tal, e eu falei, não, eu conversando com meu marido na sala, falei para ele, não, eu não vou mais ficar. Eu tinha ido no médico, ele tinha me falado que eu tinha que parar com algumas coisas, falei, então é esse que eu vou parar, o trabalho. E aí elas no quarto ouvindo e não, a gente pode ficar. E a gente sentou, conversou e para mim foi muito bom elas terem pego a loja, porque assim, lógico que você não quer acabar com aquilo que começou, né? O meu marido ficou muito triste quando eu falei aquilo. E então, para nós foi muito bom. E nós tivemos a oportunidade em Santa Bárbara quando minha mãe teve um problema de saúde e aí nós viemos para cá. Só que nós viemos na condição que a loja fosse sob nossa administração totalmente, né? Isso que foi um pouco do impasse no começo, porque eles admiravam o nosso trabalho, nossa coragem, mas ainda tinham medo, porque era um patrimônio, né? Tinha uma questão emocional também. Puxa vida, 35 anos, né? Nós crescemos aqui e a possibilidade de vender para uma outra empresa, eu e a Mirella, a gente não aceitou. Não, é nossa história da nossa família. Olha só, acho que todo comerciante, todo industrial, né? Ele almeja que os filhos continuem aquilo que ele começou, né? E eu não queria que isso acabasse em nada, né? Porque minha mulher teve um problema de saúde e a gente não tinha opção, sem ser vender ou elas assumirem, né? E conversamos, elas toparam de assumir, sabe? Assumir de fato, né? Deixando tudo que elas estavam fazendo para focar na loja. E eu fiquei muito contente com isso aí, porque a gente acaba vendo que tudo que foi semeado no passado, né, também foi uma alavanca para aumentar esse ramo, esse negócio, né? Aí a gente fez uma proposta para os meus pais, né, que a gente aceitaria, contanto que a loja fosse nossa, a gente compraria a parte do meu irmão e a gente assumiria totalmente a loja. Daí, de 2010 para cá, a gente começou. Aí a gente fez nossa primeira reforma aqui. Quando a gente falou para os nossos pais que a gente ia fazer a reforma, imagina, assim, minha mãe, ela sabe cada fio que passa em cada parede desse prédio, porque eles que construíram, minha mãe, ela que acompanhou bem a obra. Então, imagina para ela passar aqui na frente, por exemplo, e ver o teto sem gesso nenhum, a loja poeira branca, né? Quando me falou da primeira reforma, eu chorei muito. Para mim estava bom. Mas aí quando eu vi que ficou tudo bonito, todo mundo chegava, falava, aí eu fui aceitando. E lógico, elas são empreendedoras. Isso a gente não tem nenhuma dúvida disso, né? Elas vão, elas batalham, elas correm atrás, muito mais que nós, têm uma cabeça jovem, né? Então já no começo eu já via isso, que elas iam fazer, e eu nunca tive medo daquilo que elas iam fazer. Pronto, nossa, eles amaram, né? Então, quando a gente falou dessa nossa reforma de agora,
Foi muito legal, porque eles super apoiaram, que eles sabiam assim que a loja já era muito bonita, mas que a gente ia trazer algo inovador para Santa Bárbara. Eu olho a segunda reforma da Ótica Barbosa como um movimento de uma empresa que não para, de uma empresa que ela está conectada, ela está preocupada com o consumidor, ela está conectada com esse comportamento do consumidor, tanto que hoje essa nova proposta de reforma está trazendo a Ótica Barbosa para uma experiência, né? Trazendo o próprio cliente para ter uma experiência nova de compra, uma experiência nova de consumo, uma experiência nova de atendimento, né? Então, eu enxergo a Ótica Barbosa hoje como uma empresa que está sempre caminhando. Ela não parou e não vai parar. Depois, quando as meninas assumiram aqui, né, em 2010, deu um upgrade bem legal, assim, para óticas, são jovens, então modernizou, produtos diferentes também, né? E elas agregaram grifes para Barbosa, que até então não tinha tanta grife antes delas assumir aqui, e elas vieram forte, com grifes renomadas, né? Também tenho visto um prestígio maior dos barbarenses na questão do próprio comércio, de encontrar aqui o produto que precisa, encontrar na cidade, não tem que buscar fora, né? Também tinha muito disso, Santa Bárbara não tem nada, tem que comprar em outra cidade, né? Então eu tenho visto mesmo um prestígio do barbarense no nosso comércio. Faz a diferença, então a gente vê hoje no comércio várias lojas de sapato, aqui a Ótica, a nossa loja, mas entre tantas outras lojas que estão cada vez mais se preocupando em trazer um bom produto, em ter um bom atendimento, em ter um espaço acolhedor. Então, assim, a gente vem percebendo essa mudança no comportamento do comércio da cidade. O comerciante realmente, ele tem que fazer a sua parte, criar um diferencial. A gente tem aí clientes que o que acontece passa até de mãe para filho, mas isso sempre, como eu disse, você tem que ter um atendimento diferencial. Então, praticamente, nós temos hoje clientes que viraram amigos e o qual, devido a uma coisa bem atuante, massificante, no sentido de um bom atendimento, de dar sempre algo diferencial para os clientes, acaba fidelizando ele à loja. De 2000 para cá, a gente começou a ter uma evolução tecnológica, mesmo na documentação, para abrir uma empresa. Então, aí a gente foi percebendo a necessidade do próprio empresário se atualizar, modernizar. Muitas lojas novas, algumas lojas também sendo reformadas. A própria disposição das ruas, né, teve uma alteração há um tempo atrás. A reforma da praça, tudo isso tem contribuído para o crescimento e desenvolvimento do comércio. Mas Santa Bárbara explodiu, né? Do que eu cheguei aqui, nós tínhamos aí 50 mil habitantes, cidade, pouco asfalto. Hoje, de onde você vai, tem lojas boas, todo lado se melhorou demais. É uma responsabilidade muito grande, né? E olhando de fora, eu percebi que nós tivemos uma base muito sólida, né? Meu pai, ele foi sempre um cara de muita garra, de muito trabalho. Você manter uma empresa, fazer ela crescer, inovar, trazer novidades e manter uma tradição, né? Você tem uma responsabilidade até com os clientes antigos. Você tem uma responsabilidade com a história da cidade. A nossa ideia é valorizar o nosso comércio. Então, assim, Santa Bárbara merece uma loja nessa estrutura nova que nós estamos trazendo. Nós estamos trazendo um estilo diferenciado de ótica. E inovador, né? Inovador para a nossa cidade e para a nossa região também. Ótica é saúde, né? Eu acredito que muitas pessoas que ainda não usam óculos é porque talvez nem saibam que precisam usar óculos, né? E quando você oferece um serviço com bastante presteza, né? Honestidade, com qualidade, você acaba contribuindo, né, para o bem-estar das pessoas, né? E a ótica seguiu
esse movimento. Então hoje nós vemos que é uma empresa que é inovadora, que está preocupada com as tendências, que está sempre buscando melhoria no atendimento, no produto, na própria forma de receber o cliente. Então a Ótica hoje eu vejo como uma empresa moderna, que nasceu do sonho de alguém há mais de 30 anos. Então, acho que o que tem de bonito é que é uma empresa que acompanhou as tendências, que evoluiu, que não parou no tempo, que acompanhou a própria evolução da cidade, mas que tem por raiz o sonho de uma pessoa que imaginou essa empresa. O diferencial da Ótica Barbosa é o atendimento. Você vem aqui, você se sente à vontade, você sente em casa. E é isso, né? A gente que trabalha com o público, que trabalha com as pessoas, a gente tem que tentar trazer o máximo possível ela para perto da gente, porque não é só uma venda. Um óculos, ele hoje é um acessório, então acaba deixando a mulher mais bonita. A Ótica Barbosa, ela é uma referência. Eu vou dizer mais assim, não só pela ótica, pela família Barbosa. A família Barbosa, ela faz parte da vida da gente. O menino, o pai, a mãe, as meninas. Então, eles são muito amigos da gente. E o crescimento deles, eles são um pessoal que a gente vê que eles estão fazendo as coisas acontecer. Umas pessoas jovens, que faz as coisas cada dia melhor. Você vai na Ótica Barbosa, você tem um bom atendimento, você tem opção, você chega lá, o visual, cada dia eles procuram melhorar e está melhorando. Você vê hoje como está a Ótica Barbosa. Nós somos apaixonados por Santa Bárbara, pelo povo de Santa Bárbara, pelos costumes de Santa Bárbara. A Ótica Barbosa é um cartão de visita da nossa cidade, né?